Quando você era criança, eu tenho certeza que você tinha um desenho preferido que você gostava muito. Eu não sei, mas eu acho que a chance de ser um desenho da Disney era muito forte. Meu nome é Lucas Sena, tô falando aqui diretamente de Nova York e seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês, minha alcateia maravilhosa, 5 fatos de um dos desenhos mais fofos e amados de todos os tempos. O nosso querido Ursinho Pooh. Então, aqui nos Estados Unidos, que é o lugar que eu moro, muita gente mesmo sabe da história por trás do Ursinho Pooh, de onde veio, de onde começou e tudo mais. A gente no Brasil, pelo menos eu, nunca tive informação sobre isso. Então, quando eu cheguei aqui, foi tipo aquele choque assim, de não saber o que estava acontecendo. E aí foi quando eu descobri que existem coisas que ninguém sabia por trás da história do Ursinho Pooh. Pelo menos no Brasil, a gente nunca ouviu falar nisso. A gente que eu digo sou eu sou a gente. E vamos pros fatos. 5 fatos desconhecidos e curiosos sobre a história do Ursinho Pooh. Primeiro fato: os personagens do Ursinho Pooh têm distúrbios mentais. Esse não é oficial. O autor da obra, que era inicialmente chamada como Winnie the Pooh, nunca confirmou isso, mas especialistas da área de psicologia e psiquiatria confirmaram e diagnosticaram os personagens do Ursinho Pooh contendo distúrbios mentais. Por exemplo, o Ursinho Pooh, ele tem distúrbios alimentares. Ele só quer saber de mel o tempo todo. Não importa o risco que ele for passar, não importa o que aconteça com ele, ele vai atrás do mel desesperadamente. A maioria dos episódios ele tá querendo consumir comida, ele tá pensando em comida. I must be made of honey. Até que um dos episódios mais famosos é o que ele é convidado pelo coelho pra toca do coelho pra comer, pra jantar. E de repente ele come tanto e tanto e tanto e tanto e tanto que ele acaba entalado na porta sem conseguir passar de tanto que ele comeu. I must be going now. Goodbye, Rabbit. Oh. O Tigrão, ele sofre de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Você não precisa de nem muito tempo olhando pro Tigrão pra ver que ele é super energético, que ele tem muita energia, que ele não para quieto, que ele não consegue focar numa coisa. The wonderful thing about tigers is tigers are wonderful things. They're bouncy, trouncy, flouncy, pouncy, fun, 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 fun. O Bisonho, ele é depressivo, ele é claramente depressivo. Você consegue, olhando pra cara dele, saber que, tipo, ele tem depressão. Ele é totalmente desmotivado, super pessimista. A vibe dele é aquela vibe, tipo... I knew it was too good to be true. Ele tem todas as características de alguém que possui depressão, que tem depressão. E, by the way, gente, depressão não é frescura, não é simplesmente eu vou aqui me fazer de coitadinho, ou falta de piso, ou tem coisa, não tem nada pra fazer. Não, depressão é uma doença que deve ser levada a sério. Como todas as outras que eu tô falando aqui, devem ser levadas a sério. E as pessoas que possuem qualquer sintoma dessas doenças que eu tô falando aqui, devem sim procurar um atendimento médico, psicológico, pra poder se tratar e cuidar de si, tá? Não leva isso na brincadeira. O Leitão, ele tem ansiedade. O Leitão, ele tá sempre muito ansioso, ele tá sempre muito nervoso, ele tá muito inseguro, ele nunca relaxa, é aquela coisa muito tensa. E isso é um dos fatores que acaba afetando a fala dele. Ele não consegue falar direito. Help, Piglet, me. E o coelho tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo. O coelho sempre tá tentando organizar tudo, deixar tudo perfeito, organizar aqui, ajeitar ali, deixar tudo bonitinho. Now step lively, everyone. Can't afford to dilly-dally. You've got a lot of work to do. Fato número 2. A história do Christopher Robin não é tão feliz quanto vocês imaginam que seja. Antes de continuar aqui, eu sei que vocês querem saber como essa história surgiu. Dá um tempinho aqui, clica aqui embaixo no gostei, por favor, que vai me ajudar muito. Se inscreve no canal caso não seja inscrito, gente. Vocês vão me ajudar a gente chegar nos 31 mil, pela misericórdia, que já faz mais de ano que a gente não sai de 30 mil. Vamos sair disso, pelo amor de Deus. Clica aqui embaixo no inscreva-se pra me ajudar. Compartilha com os coleguinhas também e ativa a notificação pra vocês estarem me ajudando a sempre estar vendo os vídeos novos aqui do canal. Eu juro, eu vou estar me esforçando aqui o máximo pra postar vídeo novo pra vocês sempre, mas dá essa força aí pra mim. Então vamos começar pela história base, que é a história do Robin. É que eu vou chamar ele assim, que é melhor do que Christopher Robin. A história dele começou em 1920, que é com nada mais nada menos que o nascimento do Christopher. Que a mãe dele tava grávida. Óbvio que a mãe dele tava grávida. Ela sonhava e queria, desejava e acreditava que ia ser uma menina. Então ela fez lá todo o enxoval, comprou tudo que era de menina, pintou o quarto, comprou roupa, compraram tudo. E o pai não tava muito afim, nunca teve muito afim de ter um filho, nunca também tava muito afim de criança, porque ele era meio da vida. Então aconteceu. Eis que o Christopher Robin nasce e, pra grande decepção da sua mãe, não era uma menina, era um menino.
já teve rejeição desde o início, né? Quando o Robin foi crescendo e tal, a mãe até vestia ele com certas roupas de meninas. Até o corte dele era um corte de cabelo feminino. E o pai dele também não gostava muito de criança, então o Robin, ele passou a maioria da sua infância mesmo sozinho, tendo que se virar sozinho, fazendo as coisas dele, encontrando modos de se entreter como criança, porque os pais dele não estavam muito afim de cuidar de uma criança, né? Eles também não estavam nem aí pra isso. Ele era uma criança meio solitária mesmo. O Robin, ele passava muitas horas brincando num bosque chamado Ashdown Forest, que é um dos lugares onde o livro e o desenho foram inspirados. E a imaginação do Christopher era tão incrível e tão linda, mágica. Ele, pelo fato dele ser uma criança muito sozinha, ele começou a interagir muito com os bichinhos de pelúcia dele e criou uma história, um mundo fantasioso que era só dele. E o pai, aquele cara meio... aquela pessoa tão distante, não presente na vida do Robin, ele começou a observar que o filho brincava daquele jeito sozinho e que não tava nem aí pra isso, que ele se divertia com o que ele tinha mesmo. E começou a ver quão mágico e encantador era aquele mundo. O pai dele era um famoso escritor. Só que ele nunca foi ligado nesse negócio de escrever livro pra criança, não. Ele só escrevia livro pra adultos, pra outros temas, mas nunca ligado e direcionado pro tema infantil. E aí, com essa visão dele focada no filho, que ele achou aquilo tudo tão lindo, mágico, e o filho dele tão envolvido naquela brincadeira, aquele mundo fantástico dele, ele acabou escrevendo uma série de livros no qual ele decidiu chamar de Winnie the Pooh, que no português a gente pode traduzir para Ursinho Pooh. Ele escreveu isso em 1926 e mais tarde eles simplesmente mudaram o nome pra Pooh. Todos os personagens dessa obra dele era o filho dele e os animais que o filho dele brincava, né? Que todos os nomes dos personagens eram o nome real que o Christopher escolheu pros bichinhos dele. O livro que o pai dele divulgou, o Winnie the Pooh, foi um sucesso assim extraordinário, imenso, que a gente não faz ideia naquela época. Em vez do Christopher gostar do que estava acontecendo, se tornou o maior problema da vida dele. Foi um inferno literalmente na vida do Christopher. Por quê? Quando o Christopher foi pra escola, ele sofria bullying. Ele não tinha amigos na escola, pra ser sincero. As pessoas só faziam zoar com a cara dele, porque não era normal pra época uma criança ser famosa. Ninguém nem sentava do lado dele, pra você ter uma ideia como é que era o negócio, era pesado. E ele frequentemente apanhava dos amigos, colegas da escola. O que literalmente com a vida do Chris, né? Por que eu tô chamando ele de Chris? É Christopher. Vai ser Chris. Chris cresceu, virou adulto e já no ano de 1974 ele lançou seu primeiro livro. Eis que ele citou a seguinte frase: pareceu-me que meu pai chegou até onde estava, subindo pelos ombros de uma criança. Que ele tinha arrancado de mim o meu bom nome, que me tinha deixado com a fama vazia de ser o seu filho. O Chris não estava nem um pouco satisfeito com a fama que ele tinha, até porque ele não teve a infância que ele desejava, ele não teve amigos, e ele basicamente foi forçado a ter uma fama que ele não pediu. Ele simplesmente contou a história, como ele se sentia e como era a história dele do ponto de vista dele. Fato número 3. O Ursinho Pooh que a gente conhece, esquece tudo sobre ele. Ele não é o Ursinho Pooh original. Não, a versão que a gente conhece não é a versão original da história, né? Porque quando o pai dele lançou o livro, foi o maior sucesso. E aí não demorou muito tempo, a Disney pegou e fez assim: ei, vem cá, olha aqui, ó. Assina contrato. Ah, mas é claro que sim, eu vou assinar isso aqui, porque é muito dinheiro. Bastou só isso. A Disney decidiu o quê? Manter a brusinha vermelha do Ursinho Pooh. Porém, depois de um tempo, o pai do Chris chegou e falou assim: bom, eles manteram a aparência do bichinho, mas as características do personagem, eles mudaram muita coisa. O que não deixou o pai do Chris muito feliz. A versão que eu sei que é mais próxima da versão original do livro é uma versão russa. Winnie Pooh. Если я чешу в затылке, не беда. Eu sei que não parece com nada do que a gente já viu, mas nem tudo que a gente pensa é o que é. Fato número 4. O urso, na verdade, é ursa. Calma que eu vou explicar. Em 2015 começaram a sair uns boatos, veículos de comunicação começaram a soltar que o Ursinho Pooh não era um urso, era uma ursa. A Lindsay Merrick, foi a escritora que escreveu essa matéria, ela falou que a ursinha que inspirou o Chris a colocar o nome do ursinho dele, o nome da ursa, que foi o Winnie. Harry Collenburn, um tenente canadense, havia comprado um filhote de ursinho por apenas $20 naquela época. Aí o que aconteceu? Ele comprou a ursinha e começou a... ele tinha muitas viagens. Então ele passava por diversas regiões, diversas cidades, e ele levava a ursinha com ele. E a ursinha se chamava Winnie, em homenagem à cidade canadense Winnipeg. E a ursinha ia com ele, pra um lado, pro outro. Pra onde ele ia, a ursinha tava atrás dele. Também não era uma coisa muito comum você ter um urso de estimação. Até hoje acho que não é muito comum. E aí a ursinha acabou ganhando fama por viajar aos lugares e ele tem um urso como estimação. Numa dessas viagens, ele acabou parando na França e foi convocado. E aí, ó,
teve que partir e ele não sabia com quem deixar a ursinha. Acabou deixando a ursinha no zoológico de Londres. E aí ela ficou nesse zoológico de Londres até o final da sua vida. E foi nesse zoológico que o nosso querido Christopher Robin acabou conhecendo a linda e fofa Winnie. E não demorou muito pra ele trocar o nome do ursinho dele, que era Edward the Bear, pra Winnie. E ele chamou o ursinho dele de Winnie the Pooh, nome dado à primeira obra de seu pai. Fato número 5. Os lugares que inspiraram essa obra foram nada mais nada menos que a casa que o autor cresceu no século XVI, se eu não me engano, uma reserva lá da floresta, a Ashdale Forest, e uma propriedade privada próxima a essa floresta, que se chama 500 Acre Wood. E é hora pra um extra! Qual que é o extra, gente? O ursinho Pooh foi baseado, como vocês sabem, no brinquedo do Chris. Pra minha surpresa, vossa e nossa em geral, esses brinquedos estão aqui em Nova York. Ele tá lá na biblioteca pública. Eu fui lá pra compartilhar com vocês como é e como foi os bichinhos que inspiraram a essa história magnífica e supimpa que a gente conhece hoje em dia. Vamos lá conhecer eles comigo aqui em Nova York? Vem comigo! Espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô super ansioso pra ver o filme. Espero que vocês também estejam. Comenta aqui embaixo, que eu amo o comentário de vocês. Joga aqui embaixo o que vocês querem perguntar, se vocês têm dúvida, ou até o que vocês acharam também da história, viu? Tô muito feliz de ter feito esse vídeo pra vocês. Aquele grande beijo e até o próximo vídeo. Bye! Então, basicamente, eles foram diagnosticados com distúrbios mentais por profissionais da área. O que não foi dito pelo autor, mas foi dito por pessoas que whatever. Ele acaba entalado na porta do coelho por ter comido demais, gente. Então, o Tigrão, ele sofre de que é chamado de HD... Ai, não sei falar isso. O coelho é um personagem... O coelho, que é um personagem super importante na história, foi diagnosticado com TOC. Transtorno obsessivo compulsivo. Eu decorei pra poder falar isso. Foi diagnosticado com TOC, transtorno controle obsessivo compulsivo. Não. Ai, gente, merda. E a imaginação do Christian, o nome do ursinho dele era Edward the Bear, The Bear. Triste.